Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e atenção porque a gente tem informação exclusiva por aqui, tá? É o seguinte, o Flamengo já coloca na mesa prazo e condições para ir à FIFA contra o Internacional pelo calote referente a uma parcela do Thiago Maia. Tá? Então funciona da seguinte forma, conversei com uma pessoa muito importante do Flamengo nesta segunda-feira que me passou que o Internacional de fato não pagou absolutamente nada, nenhum centavo sequer pelo Thiago Maia. E aí recorreu o Internacional da decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, que tinha dado ganho de causa ao Flamengo. E neste caso há uma arbitragem, tá? Então nessa arbitragem, isso é regulamento, né? Esse caso vai ser julgado. Muito bem, está na fase, nesse momento, de escolha dos árbitros, tá? Pode ser uma arbitragem simples ou de até 3 árbitros para determinarem quem vai ganhar esta causa. E é óbvio que o Flamengo vai ganhar a causa, uma vez que o Internacional não só não paga nada pelo Thiago Maia, como contrata um jogador, um bom jogador, aliás, chamado Alan Rodrigues, ao Argentino Júnior, por 4 milhões de dólares, tá? Então é o seguinte, no dia, eu não diria nem no dia seguinte, no segundo seguinte à arbitragem, se o Internacional não pagar, o Flamengo vai à FIFA. E aí, na FIFA, evidentemente que o Flamengo vai ganhar a causa, e isso pode ir ao cais no recurso do Internacional e o Internacional, por consequência, sofrer um transfer ban. No Flamengo, acredita-se que o Internacional não vai pagar e que essa questão, de fato, vai terminar na FIFA. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e você terá acesso às melhores oportunidades do mercado na BandBet. Com tudo já, mercado aberto para o grande clássico desta quarta-feira entre Botafogo e Flamengo no Newton Santos. O Flamengo precisando até da vitória, o Palmeiras joga um pouco antes, começa às 7 da noite o jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, o Palmeiras que já tem 3 pontos à frente do Flamengo, mas o campeonato não acabou, de forma nenhuma, já tem gente jogando a toalha e nada disso, tem muito campeonato pela frente, inclusive tem um jogaço entre Flamengo e Palmeiras no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Então não deixe de fazer a sua fezinha na BandBet, BandBet um lance infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então é curiosa essa história, né, envolvendo Internacional e Flamengo, porque todo mundo se faz de bonzinho, inclusive o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, ele veio a público após a eliminação do Internacional para o Flamengo na Libertadores da América, dizendo que não dava para competir, afinal de contas, um clube havia gastado mais de 270 milhões de reais em reforços, enquanto o Internacional, segundo ele, havia gastado 27 milhões, tá? Basta se reestruturar, basta tomar o remédio amargo que o Flamengo começou a tomar lá em 2013, quando esse grupo, né, que tinha BAP, Valim Vasconcelos, Eduardo Bandeira de Mello, Rodolfo Landim, assume o Flamengo, tá? E aí o Flamengo começa a cortar na carne. Afinal de contas, não tinha condições, naquele momento, de honrar com os compromissos. Uma vez até conversando com o Valim Vasconcelos, né, aqui no canal, inclusive, ele falou, olha, a situação era muito mais complicada do que você poderia imaginar, tá? Então, é assim que as coisas estão funcionando. O Internacional contrata o Thiago Maia, não paga e o pior, escalou um jogador para enfrentar o Flamengo pela Copa Libertadores da América. Se o Thiago Maia vai lá e faz um gol e o Inter se classifica, gente, urge a implementação do fair play financeiro no futebol. Então a notícia é, o Flamengo coloca um prazo para ir à FIFA no caso do calote do Internacional. Isso é calote, isso não tem outro nome, né?
E aí essa coisa vai se tornando recorrente no futebol brasileiro. Você vê o Corinthians aí com o transfer ban por causa do Félix Torres, outros virão, e o Internacional está nessa história. É muita cara de pau o Internacional pagar para contratar o Alan Rodrigues, se é que pagou, não tenho essa informação, 4 milhões de dólares, e não pagar a parcela referente ao Thiago Maia. Ou seja, uma condição lamentável, né? Lamentável do Internacional nessa história, uma conduta muito ruim, reprovável do Internacional. Por isso que hoje a implementação do fair play financeiro. E o fair play financeiro não tem a ver com um teto de gastos. Essa é uma confusão que as pessoas fazem. Inclusive o presidente da CBF, Samir Chowdhury, quando falou pela primeira vez sobre o tema, se enrolou nessa história. Tá? Não é por aí. O fair play financeiro é a relação do faturamento versus endividamento e a capacidade de contratar jogadores e, por consequência, honrar os pagamentos. E há vários modelos de fair play financeiro, inclusive na Europa, né? Então, assim, não há necessariamente um modelo a ser seguido. O próprio presidente da CBF, Samir Chowdhury, disse no dia, essa notícia passou um pouco despercebida, tá? No dia do anúncio do novo formato do calendário brasileiro do futebol, ele afirmou categoricamente que esse estudo está em fase final e que em novembro deve haver uma nova reunião que pode ser definitiva até para a implementação dessas regras a partir do ano que vem. Então esse noticiário do Thiago Maia ficou em segundo plano justamente por causa das discussões envolvendo a Libra no que diz respeito ao pleito do Flamengo, justo até, para que ganhe mais na proporção de audiência, naqueles 30% que dizem respeito à audiência, né? 40% distribuídos de forma igualitária, 30% por classificação, aí o Flamengo poderia perder dinheiro também, e aí a questão da audiência aí é que pega. Aí conversamos neste domingo, numa live, está aqui no canal, acesse para você ver, com o advogado Rodrigo Hollenberg, que falou muito sobre uma incongruência, uma falha que há nos documentos da Libra, né, em que fala-se no primeiro momento sobre número de indivíduos assistindo aos jogos e depois sobre número de domicílios. Olha, é uma coisa completamente diferente. Número de indivíduos, pô, você está na tua casa, tem 5 pessoas, se elas torcerem pelo Flamengo, assistindo ao Flamengo, diferentemente do número de domicílios, em que existe uma pessoa apenas. Então o Flamengo é prejudicado também por essa incongruência nos documentos da Libra, né? Então, assim, uma coisa meio amadora até, conforme o relato descrito aqui no canal pelo advogado competentíssimo, aliás, doutor Rodrigo Hollenberg. Então a notícia é essa: o Flamengo coloca um prazo para ir à FIFA contra o Internacional, haverá essa arbitragem, não deve ser nada decidido neste ano ainda, isso deve demorar, mas aí no momento seguinte em que sair a decisão, e provavelmente o Internacional, ela vai ser contrária ao Inter, o Internacional não vai pagar, aí o Flamengo vai à FIFA e se o Internacional recorrer, isso vai ao CAS e vai resultar num transferbão internacional. O Internacional tenta ganhar tempo nessa história, me parece claro, e dobrou a aposta, vai até as últimas consequências e vai acabar sendo derrotado na justiça, e o pior, não vai pagar. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.